Olá, eu sou Thalita Miranda, seja bem-vinda a mais um podcast Eficiência, né? Engenharia Eficiente. Eu sou a Thalita Miranda e primeiro podcast de 2025. Fico muito feliz de poder trazer mais conteúdos aqui para o canal da Eplan Brasil e com convidados especiais novamente. Então, já começando 2025 com tudo e espero que ao longo do ano aqui, ao longo dos meses, venham novos conteúdos especiais aí para vocês com outros convidados também. Tá bom? Então vamos lá, vamos apresentar essa mesa que está recheada de gente aqui. Muito obrigada, primeiro de tudo, pela participação, por aceitarem o convite. O pessoal da Eplan, vocês já sabem que a gente faz assim, a convocação, né? Não é nem um convite. Intimação aqui do pessoal, né, Pedro? Mas obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Vou pedir para que vocês se apresentem primeiro os meus colegas aqui, Eplan, depois o nosso convidado especial aqui da rodada. Tá? Por favor, Pedrão. Bom, obrigado, Thalita. Mais uma vez, um prazer estar aqui com todos vocês, não só quem está assistindo, mas todos aqui da mesa. Eu já participei de alguns podcasts aqui, né? Mas para quem não me conhece, sou o Pedro, responsável pelo departamento técnico aqui da Eplan. Esse ano completo 8 anos já aqui de casa, então conheço bastante aqui dos nossos colegas, do nosso processo. Vai ser muito bacana poder trazer também aqui nessa conversa mais um pouquinho da experiência dessa sinergia, né, entre essas pessoas, entre esse projeto que a gente está trabalhando. Perfeito. Por favor, Gilson, se apresente. Olá, pessoal. Bom, muito boa tarde, né? Eu mandando um bom dia ainda. Boa tarde, Thalita, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse bate-papo bacana que a gente vai ter aqui ao longo dessa tarde. Com certeza a gente vai trocar bastante experiências aí e trazer bastante novidade para vocês, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Gilson Brandão, eu venho da área comercial há mais ou menos 25 anos. Pouquinho tempo, né, Gilson? Pouquinho tempo. Não passa, né? Mas eu estou bem, estou em forma. E brincadeiras à parte, a gente traz ao longo desses anos muitos amigos que a gente fez, parceiros, clientes, muitos projetos interessantes. E é um prazer estar aqui falando com vocês dessa experiência e desse projeto interessantíssimo dentro do grupo, Eplan Rital. A gente vai poder dar aí trazer bastante novidades aí para vocês. Então, o tema de hoje, né, é justamente falar sobre esse grupo de empresas, esse projeto que nós temos tão forte aqui no Brasil, por isso que nós trouxemos aqui um convidado especial da Rital, para falar sobre essa sinergia entre as duas empresas irmãs aqui no Brasil. Por favor, Fabiano, se pudesse apresentar. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite. É meu primeiro podcast, espero não gaguejar muito aqui. Estamos entre amigos. Mas agradeço bastante a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, com vocês, meus amigos, né, meus colegas de trabalho também. A Rital também agradece muito forte estar aqui junto com a Eplan. Eu sou o Fabiano Silvério, para quem não me conhece. Eu sou o gerente de vendas da Rital. Atuo diretamente com a Eplan em todo o conceito de cadeia de valor, de levar toda essa busca que a gente vai conversar bastante aqui hoje para os nossos clientes e parceiros aqui no Brasil. Então, novamente, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Ana, muito obrigada mais uma vez. Para quem não sabe, antes de mais nada, né, vamos contextualizar por que as pessoas veem tanto no ambiente da indústria a Eplan e a Rital juntas, em tantos eventos, em tantas ações. Tem gente que pergunta, nosso logo de vocês são logos muito parecidos. Por que toda essa similaridade, né, das duas empresas? Então, para quem não sabe, nós somos empresas participantes de um mesmo grupo, que é o grupo Friedrich Loh, lá na Alemanha. Então, é um grupo de empresas onde a Eplan e a Rital são irmãs ali e caminham juntas no dia a dia da indústria. Aqui no Brasil, nós somos muito mais fortes, a Eplan e a Rital em conjunto aqui nos clientes. Existem outras empresas no grupo, né? Mas aqui a gente trabalha fortemente há muito tempo já, né, gente? Vamos dizer, pelo menos há 15 anos a gente participa de feiras. Sim, né? Sim. Ainda fora desse projeto global, né? A gente sempre teve uma sinergia, uma amizade, isso é muito importante, uma amizade muito, muito grande com o pessoal da Rital. Sim. Os diretores, o Fabiano, na época que ele também era na época de vendedor ainda, tudo, né? Então a gente sempre teve uma boa sinergia e desde lá, então a gente vem trocando figurinhas, às vezes participava de feiras no mesmo stand, então via ali realmente uma sinergia muito bacana. E quando
quando isso tornou um projeto global, então o negócio já estava pronto já, né? As pessoas, o norte que a gente visitava, os clientes que a gente visitava eram os mesmos que a Rital, então realmente... Eu acho muito legal isso, porque a gente já tinha essa sinergia de muito tempo, de eventos e tudo mais, e de repente isso se tornou globalmente como um DNA, o grupo, né? O grupo Freedom Low, com as empresas em conjunto, e aí acabou que pra gente já foi algo já natural. Natural. Porque a gente já tinha essa Exatamente. sinergia, né? E é interessante, né, como o Justo comentou, que assim, a sinergia já existia aqui no Brasil, 100%. Né? E a partir do momento que a nível global começou a tomar uma decisão de as empresas ir junto, a partir de 2019, que a gente começou muito forte, né, fazer visitas em conjunto, trocar figurinhas, né, e fazer muitas ações em conjunto nos clientes. E aí o programa foi muito, muito assertivo, vamos dizer assim, né? Sim, com certeza. E antes de a gente falar desse conceito de cadeia de valor, que eu acho muito interessante, Fabiano, eu queria que você só falasse um pouquinho mais pra gente sobre a Rital. Acho que aqui o pessoal conhece bastante da ePlan, sobre as soluções em software. Estamos no nosso canal, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre a Rital aqui no canal para a gente também, falar um pouquinho sobre as linhas de produtos que vocês atuam, a área da indústria que vocês atendem, para já deixar todo mundo na mesma página. Perfeito. Como a Thalita já adiantou, né, a Rital e a ePlan fazem parte do mesmo grupo, né, do Freedom Low Group, e é uma empresa alemã que já está há mais de 60 anos a nível global. E aqui no Brasil a gente está desde 96, né? Então, hoje, basicamente, a gente produz a linha de painéis autoportantes aqui no Brasil e o restante a gente mantém um estoque bastante consolidado aqui no Brasil. A gente é dividido por algumas linhas de produto, né? O nosso foco principal são os painéis autoportantes, que é usado na parte de automação, distribuição de energia e também na linha de racks de IT. Tem também as caixas caixa de comando, né? Que é utilizado também em diversos mercados, né? Sendo ele inox, aço carbono, aço inox, em poliéster, fibra de vidro para áreas mais agressivas, né? Temos a linha também de racks de IT, que são os grandes data centers aqui no Brasil, já utilizam os racks da Rital. E depois você vem na parte também de acessórios, né? Quando você fala de um painel de distribuição de energia, atendendo a 61439, por exemplo, a gente tem aderência nos painéis que nós fabricamos aqui no Brasil e você vem agregando acessórios para atender a normativa, né? Temos a parte de climatização, que é muito forte aqui no Brasil também. Diversas indústrias utilizam nossa solução, que tem uma pegada muito forte na redução de CO2, na eficiência energética e também tem muito foco também em IoT Interface, para você fazer monitoramento à distância, né? E agora a gente está entrando com a linha que a gente vai falar bastante aqui hoje, que é focado na cadeia de valor, que são as máquinas, né? Que tem interação muito forte com a ePlan para você levar eficiência para todos os clientes, né? Então, que a gente vai falar bastante aqui hoje. Legal. A gente está aqui no Brasil, na Zona Oeste, né, na Avenida Cândido Portinari, na Vila Jaguara. Lá nós temos a produção, que fica convite para quem quiser conhecer, né? Vai ter um outro convite especial no final dessa apresentação? Eu vou falar agora, não vou adiantar, né? Sem spoiler. Mas fica o convite para conhecer nosso estoque, nossa produção, que ela está bem robusta, né? Legal. Vale a pena conhecer, de verdade, né? E ao longo... É tão interessante esse conceito do grupo Low, porque todas as empresas elas estão envolvidas nessa sinergia de fornecer o melhor para a indústria, né? E aqui não é diferente, a ePlan e a Rital, né? A gente já fazia muito sobre esse uso do software ePlan para dimensionamento dos painéis e utilizando os painéis da Rital para poder representar toda essa sinergia. Ao longo do tempo a gente foi entendendo e foi surgindo outras integrações, né? Outras possibilidades. E a gente vem conhecendo muito, o Pedro faz muito mapeamento de processo, a gente entende muito esse viés, né? Onde a gente também vem estudando muito o cliente, sabendo essa necessidade deles, né? Daí surgiu o tema cadeia de valor, né, Gilson? Gilson é o cara de cadeia de valor. Na verdade, vem bem desse lugar mesmo, ou seja, cada cliente tem uma dor, uma necessidade, um modelo de negócio, né? E é com base com esse olhar que a gente começa lá atrás. Eu lembro que mais ou menos bem antes da pandemia, a ePlan, ela fez uma pesquisa, a ePlan Alemanha, ela fez uma pesquisa a nível global e a gente chegou à conclusão, lá eles chegaram numa métrica interessante. Pareto, né? 80%, mais de 80% da nossa base na época, isso é Europa, né? Sequer conhecia ou usava 20% do potencial do software.
Né? Então, daí nasce uma oportunidade muito interessante para o próprio cliente e para nós também, de caminharmos juntos, né? Trilhar uma jornada de amadurecimento, uma jornada de elevar o cliente para um nível, não mais do CAD, não mais do desenho, mas sim pensando em como eu posso extrair dessa ferramenta que eu utilizo o melhor em inteligência, integração e por aí vai. Sim, né? E é bem interessante isso. A gente volta em um tema que a gente até já chegou a mencionar em alguns podcasts, em algumas conversas aqui. Acho que o Pedro até participou de uma conversa que a gente fala dessa importância do trabalho a 4 mãos com o cliente, de entender a dor e necessidade do cliente. Cada um tem uma realidade, né? Então, a gente tem muito esse processo de mapeamento de processo que é justamente entender essa dor do cliente, né? Exato. E uma coisa que eu gosto bastante, né, das soluções, tanto o ePlan quanto o Rital, é que não existe só um caminho certo ou uma regra ali para poder chegar num resultado, né? Tudo depende do cenário. A gente tem diferentes empresas aqui no Brasil com diferentes tamanhos, em diferentes segmentos, né? Então, às vezes, eu quero chegar em algum resultado, eu tenho diferentes maneiras de chegar, né? E o bacana é que a flexibilidade das soluções, tanto o ePlan quanto o Rital, né, a gente traz que a gente consegue chegar no mesmo resultado, independente do segmento, independente do cenário que você se encontra. Né? Então, é uma coisa muito bacana. Quando a gente fala sobre cadeia de valor, muita gente pensa, Rital é produto, né, material, e ePlan é software, né, fica na engenharia. Mas as soluções, elas não se limitam a isso. Sim. Né? Durante o mapeamento de processos, a gente fala muito sobre ferramentas 3D, prototipagem 3D, e a solução, quando a gente implementa uma ferramenta como essa, está muito mais no processo de fabricação do que na engenharia. E esse ponto que você comentou é bastante importante, né, Pedro? Porque, por exemplo, quando a Rital surgiu, em 1960 alguma coisinha, ela basicamente era uma empresa de produto. Então, ela fornecia caixa para Volkswagen, algumas empresas a nível global, né? E a partir daí, ela começou a se moldar, deixando de ser uma empresa de produto, vendo para uma empresa de solução, que a gente fala que é o The System, né? E agora a gente está adentrando na cadeia de valor. E o interessante, se você avaliar um pouco a história da Rital, do grupo, na verdade, né? Ela adquiriu a ePlan em 1980 alguma coisinha. Já com foco pensando exatamente em levar esse benefício para o cliente. De um lado, produto, solução, e com a ePlan, você agregando tudo isso e levando a cadeia de valor com o menor benefício para o cliente, né? Levando eficiência para o cliente. Com certeza. De fato, trazer a solução completa, né? Não adianta nada a gente ser muito bom em alguma coisa se eu não consigo extrair resultado e comunicar o resultado disso com as outras operações, né? Então, tendo essa cadeia de valor, essa solução completa, é onde de fato a gente vai conseguir extrair o resultado final, que é o interesse do nosso cliente. E o mais interessante nesse contexto, né? Então, você vê que tudo isso surge, o nosso chefe maior, Sr. Low, um sujeito muito visionário na época, década de 80, então traz para o grupo uma empresa de software de desenho, né? Podemos chamar de desenho na época, né? Porque já tinha um conceito CAI que eu acho tão interessante. Falo, gente, em 86 eles já geravam alguns documentos automáticos. Algumas listas, né? Que até hoje algumas empresas ainda têm dificuldade de executar de uma forma prática. Gente, há quanto tempo faz isso? Exatamente. Então, essa mudança de pensar, porque até então as plataformas CAD, desenho CAD, DWG, era DXF, né? Bastante forte no mercado americano e tal. Então, o cara ter uma visão de trazer algo que vai revolucionar. E, de fato, a gente tem um parceiro aqui em São Paulo que, inclusive, foi um dos fundadores da ePlan no Brasil, que ele fala assim, e é uma realidade. A ePlan, ela mudou o jeito de se projetar no Brasil. Ela mudou de fato, né? Quer dizer, você quebrar ali alguns paradigmas, mudar uma cultura Então, é realmente um trabalho muito legal. E aí, dentro desse contexto, né? Vamos dizer assim, você sai do formato CAD e vai trabalhar com banco de dados, as possibilidades, ainda mais nos mercados de hoje, nos dias de hoje, né? Então, a gente olhar para o cliente hoje e entender, como o Pedro comentou, né? Como é o modelo, qual é a dor do cliente, que tipo de negócio ele desenvolve. Então, a gente conseguir entender como que o ePlan pode ser impactante
não na geração da documentação, mas no processo dele, na cadeia dele. Então, quais são os entregáveis? Ou seja, quais são os recebíveis? Como é que o E-Plan pode impactar a plataforma, não o software de desenho, mas a plataforma? Ela pode impactar o pessoal de compras, o pessoal de vendas, o pessoal de estoque, um xerifado, né? O pessoal de fábrica. E aí começa a nossa... Saímos do produto e fomos ao processo. É isso que eu ia comentar. Exatamente. E isso que é interessante, né? Você deixa de ser uma empresa de produtos, software, né? E você está levando cadeia de valor para você levar eficiência de acordo com o perfil de cada cliente. Né? Então, Isso é uma jornada, pessoal, que é interessante. Essa jornada, ela pode ter algumas etapas, e não importa se você deu o primeiro passo, o segundo passo, você sempre vai ver um choque muito grande de produtividade, de melhoria no teu processo. Mesmo nos primeiros rudimentos ali dessa jornada, você já percebe naturalmente, né, a automação fazendo parte do teu processo, né? E isso é muito bacana, porque a gente hoje leva para o cliente, primeiro, esse mapeamento, essa fotografia do processo, entender onde estão os gargalos, né? E aí o cliente poder se planejar ao longo de um tempo, ou de acordo com a sua necessidade, ou até mesmo de acordo com a expectativa do cliente do futuro, né? Enfim, então isso é muito legal e a gente tem feito isso com muito prazer, com muito carinho, muita dedicação nesse sentido. E aí, não sei se eu já posso falar, mas acho que é melhor ficar quieto ainda. Tá ansioso, tá ansioso. Tranquilo. Acho que vale a pena a gente mencionar que tudo isso, como vocês falaram, foi saindo da caixinha, saindo do produto e indo para o processo. E da dor do cliente, começar a se moldar outras soluções que têm essa convergência. Não é mais o software de esquemas elétricos que monta o layout com o painel, com o desenho da Rital. Perfeito. Mas outras soluções que ajudam em outras etapas. Como, por exemplo, um pré-layout do teu painel antes de fazer o esquema elétrico, a parte de design térmico, todo o controle de design térmico de um painel direto no software 3D através das soluções da Rital, com os ar-condicionados, né, condicionadores e outras soluções da Rital, ferramentas em nuvem para gestão de manutenção. Então, aqui a gente está falando da cadeia de valor como um todo, da engenharia, a parte de seleção de materiais, a parte de manufatura, principalmente com as máquinas de manufatura, e aí a parte de operações, né? Então, a gente tem uma série de ferramentas. Nós já temos clientes hoje, indo nessa direção, Thalita, que é assim, ó, o orçamento dele, por exemplo, o orçamento comercial, aquilo é um pré-projeto, ou seja, se eu errei, todo o resto vai errado. Então, assim, engenharia funcional. É uma engenharia funcional, uma engenharia básica. Então, você tem que ter muito critério, muito cuidado ali, né? E isso que é bacana. O E-Plan, ele participa ativo, ou direto ou indiretamente nesse momento, né? Então, a gente pode ter sistemas de orçamento conectado à plataforma, ou seja, no orçamento eu já consigo verificar os bancos de dados comuns e a partir dali se virou... Já tem os produtos, né? E nessa hora, a gente, com as ferramentas em nuvem aqui que a Thalita comenta, a gente já pode acessar, por exemplo, um ambiente do E-Plan para a gente poder fazer até uma prototipagem e entregar uma proposta comercial pronta para o cara entender o tamanho do painel, claro, obviamente Rital, lógico. Isso da realidade aumentada, que você pode também, exatamente, em 3D. E, de novo, digitar um código, baixou o painel na sua essência, nos detalhes mecânicos, sem nenhum retrabalho, certo, Pedro? Exato. Sem nenhum retrabalho. E a gente aproveitar isso aí, virou pedido, eu tenho um pré-projeto pronto. Quando a gente fala sobre isso de pré-projeto, né, padronização, que é um tema muito delicado, né, muito polêmico, as pessoas gostam de falar bastante, a gente não está falando só sobre soluções ali que vão ficar dentro do projeto e que a engenharia vai ter benefício daquilo, né? Tem uns exemplos, é uma história que eu posso contar aqui, que foi numa implementação do Propênio, né, prototipagem 3D, uma empresa aqui em São Paulo e que, quando a gente fala sobre padronização, o cenário dele de padronização era quase que perfeito, né? A nível de que o layout do painel estava pronto, não mudava o layout, o que ia mudar, por exemplo, sei lá, a corrente de um contator, de um disjuntor, só mudava o código, mas a peça ali, a carinha era a mesma, né?
Só que na época eles tinham isso somente em 2D. Né? E você ter apenas o layout 2D significa que a gente não tem o gêmeo digital, né? Que é um conceito muito importante, não só para a fabricação, mas, enfim, durante toda a cadeia. Só tem uma foto, né? Exato. E aí, por exemplo, na implementação, né, consistiu em pegar todos esses projetos que eles tinham já padronizados, porém em 2D, e transformar para o mundo 3D. Numa delas, a gente percebeu que simplesmente o painel que tinha sido dimensionado ali, o tamanho não era suficiente para colocar todos os componentes lá dentro. Né? Isso a gente pegou ainda na fase de projeto. Imagina se eu não implemento isso no 3D, a gente vai perceber isso só na hora que recebe o painel. Né? O caso também que aconteceu foi do ar-condicionado que estava dimensionado, não estava dimensionado corretamente. Né? Não usaram a nossa ferramenta ali para design interno. Né? E tudo bem, às vezes não ia dar problema ali na hora. Mas depois de meses, anos de operação daquele painel, você poderia ter um problema e muito maior, né? Então, a gente fala, não é somente em tempo de projeto que a gente economiza trazendo todas as informações aqui para dentro, né? Mas também evitar custos e gastos necessários no futuro. Evitar erros também, né? Que essa questão do término que você comentou. Eu lembro lá no passado, quando eu trabalhava na parte técnica. Então, eu caçava muitos manuais técnicos dos equipamentos, né? E preenchia lá o término na época da Rital para poder dimensionar o ar-condicionado. Hoje, com um projeto no Eplan, por exemplo, você faz todo o projeto em si, e depois você conecta diretamente. E sem buscar a informação, ele já preenche diretamente todos os dados, né, de cada situação ali. E te mostra todo o fluxo de ar ali, onde tem os pontos de calor. Exato. Então isso minimiza muito o erro, né? E por experiência própria, assim, a gente tinha vários casos no passado, né, de situações onde você tinha um produto superdimensionado ou subdimensionado. Exatamente por conta de falha na especificação, no final das contas. E a visualização, graças, de novo, ao gêmeo digital, que faz com que todo o processo seja facilitado. Então, o gêmeo digital já preveniu a verificação, por exemplo, dos equipamentos que mais estão aquecendo ou não um painel, para poder verificar o condicionamento de ar, para poder verificar espaço. Quem já colocou borne na lateral, na porta do painel, sabe o que eu estou falando. Também com relação à fabricação. Né? Aí a gente está tendo, já antecipando possíveis problemas numa manutenção do painel, mas também com relação à fabricação. Quem nunca, né, matou uma porta fazendo um furo errado, porque de repente ia colidir algum equipamento. Então, a Eplan e a Rital se uniram com ferramentas para suprir essa necessidade. Então, ter a possibilidade do cara montar todo o gêmeo digital, já ter o design térmico, tudo bonitinho, já exportar todos os documentos de fabricação para a máquina já cortar, já furar, já cortar barramento, já fazer todo possível, todas as possibilidades ali para o painel, é um ganho de produtividade gigantesco. E que às vezes a engenharia sozinha não verifica isso, mas quando a gente vê ao longo de todo o processo, a diferença é gigante, né? E o bacana disso tudo, quando a gente fala em gêmeo digital, você imagina o seguinte, né, como a gente comentou, o Eplan conectado ao RP do cliente, SAP, TOTOS, enfim. A partir dessa integração, a gente conseguir ter uma proposta comercial onde os dados estão conectados ao gêmeo digital. Obviamente, com todos os dados do painel, muito bem. Isso virou pedido para o cliente. Num clique de botão, as informações já vai junto com o pedido de encomenda para a Rital. Aqui está o esboço dos furos, né, os rasgos e tudo mais, né? Então a gente nem começou a detalhar o projeto, mas a gente já está montando o painel, se é que vocês me entendem. Ou seja, a Rital recebe isso num processo de fabricação dela, já vem as informações, corte, furo, rasgo, isso volta para o cliente, então o painel já preparado para montagem. Etapa de suprimentos. E na contrapartida, a hora que o projeto, então, ele cria forma, detalhamentos são gerados, toda a documentação, as informações para a montagem, fabricação do chicote também já podem ser, mesmo sem o painel na minha fábrica ainda, eu já posso ir preparando toda a parte do chicote, corte de canaleta, trilho. Eu estou montando painel sem o painel, se é que vocês me entendem. Né? O painel chegou, gente. Plug and play, vamos dizer. Né? Fixar as canaletas, fixar os trilhos, pegar os chicotes, deitar
e conectar os fios. Que é a necessidade de muita empresa brasileira aqui, porque a gente sabe que o prazo é curto para entrega dos produtos aqui, né? Geralmente o pessoal já fecha um pedido já tendo com prazo de entrega de uma semana antes, mas não nem uma semana depois. Exatamente. Então... Isso que é o legal. Quer dizer, você tem uma plataforma multidisciplinar, um único banco de dados, integrando todas essas disciplinas, vamos dizer assim, né? Faz com que o ganho seja efetivo e assim, todo o processo participa de forma online, conectados, né? Uhum. E a gente tem, daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, a gente tem as ferramentas em nuvens que os principais atores ali, o fornecedor do componente, o cliente final, o montador de painel, o fabricante, todo mundo Todos conectados. todos conectados, comentando. Quer dizer, o painel está acontecendo, já sendo corrigido, os comentários mais importantes sendo levado em conta ali na parte de fábrica. Então, quer dizer, realmente o ganho nesse processo todo ele é bastante significativo. Isso se resume em cadeia de valor. Cadeia de valor. Tudo isso que a gente falou até isso aí. agora é a cadeia de valor, né? É isso aí. Muitas pessoas perguntam, né, o que seria essa cadeia de valor que a Eplan e a Rital tanto falam. A cadeia de valor é isso, né? A gente poder trazer soluções diferentes para todo o processo, para todo o fluxo de trabalho de uma empresa, né? Uhum, Desde a concepção ali do projeto, engenharia básica detalhada, uhum. suprimentos com integrações, até a parte de fabricação e manutenção, né? Então isso ajuda bastante todo o nosso processo. E dentro da cadeia de valor a gente vai ter o que a gente chama do gêmeo digital, que acho que é muito mágico isso, porque você, a partir desse conceito, qualquer alteração que eu fizer em qualquer ponta do projeto, é o projeto todo que está sendo impactado, né? E a plataforma garante isso de certa forma, seja, por exemplo, fabricante de máquina. Às vezes houve uma alteração lá no conjunto de válvula, ou seja, a partir de fluidos, mas tem lá uma solenoide que sai lá de um CLP que também tem que ser alterado no tag. Ele quer dizer, ele reflete todas essas alterações e em outras áreas também. Estou dando um exemplo aqui, mas em outras áreas também, né? Com certeza. E assim, a gente está aqui falando de cadeia de valor, a gente sabe que tem uma série de soluções, como a gente mesmo aqui mencionou, né? Então, a gente tem ferramenta de cálculo térmico, se faltar algum, Pedro, você me avisa, de cálculo térmico, a parte da própria prototipagem virtual. A gente tem integração com a parte do layout do painel em si, com os dispositivos que a própria Rital disponibiliza para a gente no Data Portal. Né? Exato. Então, uma série de componentes, acessórios. O painel que eu baixo lá da Rital no Data Portal, eu já consigo visualizar onde é uma área onde eu não posso colocar furação, seja por reforço estrutural, vedação da porta, enfim. Então, nem se eu quiser errar, eu vou conseguir, né? Ele vai te avisar. Exatamente. Tem o Ripênio também, que você faz a parte de configuração no O Ripênio site. é bacana comentar, é uma coisa que eu fico doido. Muita gente usa o Ripênio e usa o Propênio e não sabe que dá para conectar os dois. Né? A gente consegue reaproveitar. O Data Portal, por exemplo, é uma ferramenta global, então a gente tem materiais que às vezes nem fazem sentido aqui para o mercado brasileiro. No Ripênio, não. Lá estão apenas os materiais, né, do mercado nacional. Então eu consigo poder montar toda a estrutura de painéis, colocar alguns acessórios também. Né? Isso já gera uma série de informações que eles podem usar até com a Rital e também com o Eplan, né? Que já sai o projeto ali no Propênio pronto para poder usar. Então eu não preciso montar aquela minha estrutura, o meu layout no Ripênio e depois montar novamente no Propênio. Então não tem a desculpa de, não tem a peça que eu precisava no Data Portal. Tem muitas peças ali disponíveis, tem bastante coisa. A gente está falando aí alguma coisa perto de 2 milhões. Passou. Já passou de 2 milhões. Eu estou desatualizado, gente. Todo dia muda. Eu não lembro qual que é o último número, mas eu olhei, acho que uns 3 dias atrás, 2 milhões e 50 mil componentes. Nossa. Gente, muita peça, né? É o Google da engenharia, vamos Isso dizer sem contar assim. configurador, né? Porque quando a gente coloca configurador, esse número vira exponencial, Nossa, né? Só verdade, de produto Pedro. pronto, mais de 2 milhões de componentes. Que legal. E aí, depois, partindo dali, então temos toda a parte de construção da engenharia, ferramentas que ajudam nesse processo, a parte de documentações que a gente pode exportar para facilitar a fabricação. Na fabricação, a Rital trazendo ali ferramentas específicas para a manufatura, então de corte, furação, fiação,
barramentos, ferramentas, tem uma série de funcionalidades ali, né? Se tiver alguma coisa a mais, por favor, também, Fabiano, me corrija. E dali, toda a parte de entrega, seja direto com a Rital, enfim, tem uma série de possibilidades e que nós aqui no mercado brasileiro estamos pensando no brasileiro para poder fornecer melhor, né? Até então, a Eplan, a gente, nas nossas conversas com os clientes e tal, a gente sempre apresentou os entregáveis da Eplan como relatórios, né, em formato Eplan, conectando com alguma outra ferramenta também de algum parceiro, tipo Fênix, Siemens, enfim. Lista de fiação, Depara, toda a parte de roteamento, né? E hoje, o que a gente tem dentro do grupo? A possibilidade de vocês poderem conectar isso diretamente com ferramentas, com máquinas, que recebem essa informação de forma inteligente, de novo, gêmeo digital, né? Em arquivo de máquina, para a gente poder, então, trabalhar já no conceito de manufatura mesmo, toda essa preparação para a montagem final, né? Com certeza. E assim, acho que a cadeia de valor, a gente tem uma série de ferramentas e mesmo trazendo essas soluções, acho que vale a pena mencionar que a Eplan e a Rital, né, trouxeram vários conceitos para ainda mais deixar claro para o nosso cliente esse intuito que a gente tem de não oferecer só um software ou só um produto, né? Mas de mostrar para ele a realidade dessa cadeia de valor e entender na prática como ela funciona, né? Então, a Rital na Alemanha já tem alguns conceitos para mostrar na prática, né? Por exemplo, com o Rital Innovation Center. Nós temos o Innovation Center, né, que já faz um bom tempo que tem lá. Então, tudo que é inovação tecnológica, muito focado na indústria 4.0 e muito integrado com a Eplan, eles apresentam lá, né? É um centro onde o cliente pode visitar e conhecer todas essas tecnologias. Né? Perfeito. É um centro onde você tem toda essa integração que a gente está comentando aqui de cadeia de valor, que o cliente pode visitar e tá aproveitando esse espaço para ver essas novidades, né? É melhor, mais do que simplesmente ouvir uma apresentação e uma visita, mas realmente ver na prática o detalhe daquilo, né? Mas se vocês quiserem, já pode ver no Brasil. Tá ansioso. A gente já vai chegar lá. Com toda certeza. Essa foi um ponto, né? A gente sempre falou muito, principalmente aqui da Eplan, a Rital também sempre bateu nessa tecla, mas aqui no nosso podcast a gente sempre falou muito disso, de pensar na realidade do brasileiro, trazendo o melhor da tecnologia, mas aplicando na dor que o brasileiro tem, a necessidade que o brasileiro tem. E essa sacada de trazer para o Brasil um pouco do que é o Rital Innovation Center com um outro centro, com outro ambiente, veio muito a calhar para nós aqui, né? Que é o conceito do Rital Application Center aqui no Brasil, né? Fabiano, se puder falar um pouquinho para a gente sobre esse centro? Perfeito. Assim, a nível global, né, a Rital ela selecionou alguns países, foco, né? E o Brasil foi um deles, né? Onde esse Rital Application Center é exatamente para a gente deixar de falar um pouco de cadeia de valor, uma apresentação, né? E trazer isso na prática para os clientes, né? Sai do campo das ideias e ir para a prática, exatamente. Assim, dentro do Application Center hoje a gente tem a Perforex, né? Que é o nosso trabalho até então, era muito voltado à furação dos painéis, que ele faz parte do Application Center, mas a gente tem outras máquinas, né? Tem a máquina de barramento, temos a máquina de cortar cabos, crimpar cabos, né? As ferramentas manuais e tudo isso para mostrar para os clientes como a cadeia de valor realmente pode levar eficiência e produtividade na sua produção, né? Em todo o seu processo, na verdade, né? Então eu e o Justo ficamos muito felizes, né, com essa novidade. E vale lembrar que é a primeira da América do Sul, né? Sim, perfeito, sim. Perfeito. Hoje nós temos uma nos Estados Unidos e temos uma aqui no Brasil. E assim, né, gente? Então, isso foi a partir de dezembro do ano passado, a gente inaugurou na Rital, nas dependências da Rital aqui no Brasil, em São Paulo. E ali é uma amostra daquilo que a Rital tem em termos de soluções no processo de manufatura, né? Uma pequena amostra. E o mais legal, assim, acho que o Pedro tá toda semana lá, né? Como um dos apresentadores, como um dos hosts, para
justamente para o cliente entender que essa sinergia da cadeia de valor, Sim. o RAC, o Retail Application Center, ele fica sediado na Rital, mas a Eplan tem todas as soluções também, todas as opções de integração diretamente lá para a apresentação. Então, essa é uma apresentação que nós fazemos em conjunto, né, Pedro? Pode falar um pouquinho, dar um spoiler do que o cliente pode esperar lá no Retail Application Center? Sim, claro. Então, a ideia do Application Center é exatamente essa, né? A gente sair do campo das ideias e poder visualizar na prática aquilo que é feito, né? Então, existe sim uma parte teórica onde a gente nivela, a gente contextualiza essa questão da cadeia de valor, né? Mas o grande objetivo ali é mostrar aquilo que é feito na prática, né? Então, a gente preparou ali 2 painéis que foram construídos nesse conceito da cadeia de valor, né? Utilizando desde o configurador lá do RePanel, né? Trazendo essa informação para dentro do ProPanel, a gente fazendo a prototipagem, colocando os componentes, roteando os componentes, gerando informação de furação, seja de chaparia, corte, dobra e furação de barramentos também, né? E extraindo essas informações do ProPanel para o ambiente de fabricação, né? E o painel foi completamente fabricado ali dentro das dependências do RAC, utilizando as soluções que a gente mostra ali na apresentação, né? Um pouquinho antes eu falei sobre flexibilidade, né? Dentro do RAC aqui no Brasil, a gente tem uma amostra muito boa desse conceito de flexibilidade, onde a gente sai de algumas funções, algumas atribuições totalmente automáticas, como é o conceito da conversa entre o ProPanel e a Perforex, né? Até algumas funções também semiautomáticas ou manuais, né? Mais uma vez, entendendo o mercado brasileiro e a necessidade de cada cliente, né? Então, não é só porque sei lá, eu não consigo implementar uma ferramenta automática que eu não posso já trabalhar no projeto, no conceito de cadeia de valor. Então, a gente mostra isso, as informações saindo do ProPanel, indo para o ambiente de fabricação, seja de forma automática, semi-automática ou manual. E mais uma vez, reforçando que cada cliente tem uma necessidade, tem uma quantidade de painéis que é fabricado por mês, ano, uma quantidade de detalhes, nível de detalhes, e para cada realidade, ferramentas diferentes. E isso é muito legal do Retail Application Center no Brasil, porque a gente traz diferentes equipamentos para mostrar as possibilidades que ele pode ter. Obviamente que a gente não tem toda a gama de produtos lá, mas já traz para o cliente uma visão muito legal de até onde eles podem ir. Sem dúvida. E tudo isso, essa visão, Thalita, ela é conectada desde o começo ao que a gente chamou de mapeamento de processo. Tá? Então, o cliente ele vai ter sempre uma noção muito clara. Qual é a etapa 1 do meu projeto? Quais são os benefícios, os ganhos que eu tenho já na etapa 1? Né? Então, a partir daí, na etapa 1, eu posso trabalhar de forma semi-automática, automática. Trabalhei a etapa 1, próxima etapa 2. Da mesma forma, a gente pode começar e sempre conectado já com a etapa 1. Passo a passo. Passo a passo, de acordo, sob medida, tanto em termos de investimento, como também o momento do cliente. Né? Às vezes, o perfil do cliente. O perfil do cliente. Boa, Fabiano. O perfil do cliente. Né? O importante é o conceito de cadeia de valor, ele não tem um modelo exato, não, né? Não. Ele se adapta a cada perfil do cliente. Né? Isso. Cada mercado que o cliente atua, né? Exatamente. Cada produto que ele tem como solução. A dor de um não é a mesma dor do outro. E, de novo, a gente fala muito em dor porque é verdade. Quando a gente chega, às vezes, e estou falando, às vezes, de clientes que já antigo, mas o mercado muda todo dia, as tecnologias mudam todo dia. Às vezes, o cliente tem lá algo que ele nem sabe que tem, vamos dizer assim, né? Então, essa presença nossa, com esse conceito, com esse mapeamento, com esse olhar mais crítico no detalhe, no bom sentido da palavra, vai fazer a gente trilhar uma jornada realmente de muito sucesso, trazer a empresa do cliente para o que a gente chama de ecologicamente correto. Porque sustentabilidade, esse termo não é clichê, não. Quando a gente fala de sustentabilidade, de trabalhar ecologicamente correto, se eu estou projetando certo, eu vou comprar certo, eu vou fabricar certo, eu não vou desperdiçar material, eu não vou poluir os rios, eu vou gastar horas de engenharia realmente que tem que ser gasta. Então, esse ecossistema, ele se fecha e os ganhos são, você vê, não é só financeiro, mas além de te colocar numa posição de competitividade, de novo, ecologicamente correto
em todas as áreas aí, vamos dizer Perfeito, assim, né? perfeito. E Fabiano, até para já jogar a curiosidade no pessoal, né? A gente está tendo visitas semanais ao Retail Application Center, ele é aberto ao público, existe um cadastro, qualquer um pode participar, qualquer um pode visitar. Acho que é legal a gente aproveitar e trazer essas informações aqui. Caso o pessoal tenha interesse, a gente já pode encaminhar para o local correto. Né? Perfeito. Assim, ó, como o Justo comentou, ele foi inaugurado em dezembro, né? Tivemos 2 eventos ali em dezembro. E a partir de janeiro agora, semanalmente, todas as quartas-feiras, a gente tem esse evento na Retail para abrir portas realmente para os clientes, né? Então tem um link de cadastro que a gente pode deixar depois aqui, né? E a pessoa pode se cadastrar, ver na agenda certinho como os dias disponíveis e se cadastrar. O foco nosso é sempre no montador de painel, fabricante de máquina e integradores, mas claro que está aberto também a clientes finais e outros tipos de clientes que tenham curiosidade de conhecer toda essa cadeia de valor, né? Até porque às vezes ele pode ter um fornecedor que pode ser beneficiado com esse conceito, alguma parceria que pode, de repente, ser beneficiada através desse projeto. E não só isso, Thalita, as soluções para o cliente final que o projeto traz são bem interessantes. Sim, a parte totalmente. de gestão de documento, acompanha os recebíveis, né? Ou seja, a criação de padrões, né? Isso deixar já pré-estabelecido para quem vai desenvolver algo. Os planos de manutenção, o controle exatamente. No Epoch, né, que a gente tem todas essas informações ali disponíveis, né? Perfeito, e a cadeia de valor ela é muito isso. Tem muitas pessoas que acabam pensando que o nosso foco é simplesmente atuar no fabricante de painel. E você mesmo mencionou que a história da Retail e a história da Eplan também foi atendendo as grandes montadoras, empresas clientes finais, e que dali acabou partindo, né, espelhando depois nos seus fornecedores. Então, a gente tem uma área de atuação muito ampla e, principalmente, o cliente final pode ser muito beneficiado, tanto para a Eplan quanto para a Retail. O nosso foco, no final das contas, é conectar toda essa rede. O ecossistema. O ecossistema, desde a Retail como fabricante, vocês como software, né? A Eplan como software, os montadores de painéis e o cliente final, no final das contas, com toda a solução integrada. Né? E você me trouxe aqui a oportunidade de esclarecer para os amigos que estão nos assistindo. O Eplan ele não é um software de esquema elétrico apenas. É uma plataforma de engenharia mecatrônica ou simplesmente uma plataforma de engenharia que ela pode trazer soluções desde a geração, distribuição e automação, né? Isso pensando na parte elétrica. E aí, se você for pensar em projetos pneumáticos, hidráulicos, instrumentação, é a mesma plataforma, né? Exato. E eu poder também ter a oportunidade de conectar toda essa gama com soluções mecânicas, inclusive, soluções de gestão de documentos, como PDM, PLM. Quer dizer, aquele softwarezinho de esquema elétrico lá da década de 80, cara, virou um monstro, virou uma plataforma. Inclusive, já fazendo jabá aqui, né? Já aproveitando. A gente está com uma playlist agora que a gente está soltando, uma série de vídeos. Legal. A gente está soltando agora. Fizemos uma pausa para soltar este episódio especial aqui com o Retail. A gente já começou falando do P8, o conceito da plataforma Eplan. Explicando primeiro todos os produtos base da linha, então da parte de elétrica, fluidos, instrumentação, gêmeo digital, e depois a gente vai começar a se aprofundar em outras funcionalidades, inclusive de integração. Então fiquem ligados e acompanhem essa série de vídeos. Depois desse podcast, a gente continua a série com os outros produtos. Muito legal. Mas vale a pena conhecer, porque realmente não está só limitado à elétrica e não está só limitado ao fabricante de painel. Perfeito. É muito amplo. A gente falou que a gente se adapta a cada perfil de cliente, né? Então tem várias plataformas, né? Volta ao que a gente falou lá no início, né? Perfeito. Bom, gente, acho que fica o convite para os nossos clientes, para os nossos espectadores, para quem está, de repente, atuando agora nessa área também, a conhecer o nosso Retail Application Center. Ali você vai poder ter uma conexão direta com o Eplan, uma conexão direta com a Retail, conhecer na prática o que é a cadeia de valor e, de repente, dali sair uma chuva de ideias de como você pode melhorar o seu processo, né? Acho que dali é o lugar onde as empresas podem se inspirar para mudar o conceito e a realidade delas. Né? Acho que esse é o ponto. Eu acho que esse ponto é importante, né? Que tanto nós como Retail e vocês como Eplan, a gente está disponível, né? E aí nos clientes para exatamente falar da cadeia de valor que a gente está comentando, mas também apoiar eles e mostrar onde ele pode buscar eficiência no processo dele, né? Então,
com as plataformas da E-Play e com as máquinas da Rital. Né? Durante a própria apresentação no Application Center, a gente já mostra um pouquinho, né, do que o que a gente consegue fazer de colaborar entre outras áreas, outras disciplinas dentro das empresas, né, que vão além da engenharia. Né? Então, nas visitas a gente recebe pessoal que é do administrativo, pessoal de compras, próprio pessoal de projetos, montadores, né? Então a gente já mostra um pouco como soluções em software e em produtos que combinando a gente consegue ter benefícios em outras áreas, né? Então vale muito a pena para quem está dentro dessa área de atuação, né? Ir lá para conhecer, não só para conhecer as soluções de E-Plan, né? Mas também como nós conseguimos combinar tudo isso, né, e de fato extrair resultado lá, por exemplo, para o processo de fabricação, lá para compras, enfim, tem diferentes maneiras ali que a gente consegue chegar no resultado. Com certeza. E para quem quiser visitar e conhecer o Rital Application Center ou falar sobre mais detalhes, eu vou deixar no vídeo, aqui na descrição do vídeo, tanto uma página sobre a cadeia de valor, uma específica sobre o conceito de engenharia, materiais, manufatura e operações, para apresentar o conceito, e o link do Rital Application Center, a página onde você pode saber um pouco mais sobre esse conceito. Ali tem um formulário onde a gente pode te conhecer melhor para poder te passar as datas que estão disponíveis aí para visita. Fevereiro, obviamente, já fechou, né? A gente já tá, a transmissão já está saindo já no finalzinho do mês, mas já tem novas datas em aberto e os nossos clientes, nossos espectadores podem conhecer o melhor aí. Então, toda quarta-feira de manhã é dia de Rital Application Center. Das 9 a meio-dia e meia, mais ou menos, né? Toda quarta-feira está disponível. Perfeito. Bom, feliz de estar com vocês aqui. Acho que isso aqui não é ensaiado, e realmente um bate-papo, e você vê quanta coisa gostosa a gente discute. Temos muito para falar ainda, né? Mas... Temos muito para falar, exatamente. Não, e assim, acho que vale a pena mencionar, eu esse ano com 18 anos de E-Plan, gente. Olha só, maioridade já. Legal. E é um ponto que a gente falando particularmente E-Plan, sei que Rital também, era um ponto que a gente sonhava há muito tempo, de trazer para o Brasil essa realidade. Quando a gente ficou sabendo que a gente tinha sido escolhido para fazer parte desse projeto e ficar envolvido em tudo isso, para mim, particularmente, foi uma alegria enorme. Foi um desafio muito grande, o prazo, a gente deixar tudo no jeito que precisava para o nosso cliente ser atendido. A gente sabe que todo projeto tem seus desafios, mas é muito gratificante poder trazer para o Brasil algo que a gente sempre lutou, em trazer a realidade para o brasileiro, as soluções de acordo com a necessidade do brasileiro. Para mim também, eu pude participar, acho que foi bem no comecinho da pandemia, né, no setup da nova Perforex, né, que a Rital tinha acabado de receber. E a gente estava integrando aquilo com o Propenium e a gente nem imaginava, né, em poder usar um conceito daquele no Application Center. Então, eu pude participar desse processo lá no início e participando também agora tanto na inauguração quanto nas reuniões semanais, ali nas visitas semanais do Application Center, e ver aquele conceito, o tamanho, né, e a forma que aquele conceito tomou é muito bacana, muito legal. E para mim também eu vou fazer 20 anos esse ano, no meio do ano, mas para mim também é um orgulho, né, poder participar desse processo, né, como eu comentei anteriormente. Eu e o Gilson fazer muita visita nos clientes, falar de cadeia de valor, mostrando alguns benefícios do cliente com base no Gene Digital, mas agora ter essa informação na prática, né, mostrar isso na prática no Hack, para mim é muito gratificante também mostrar para os clientes, não só num PowerPoint ou numa visita, num convencimento técnico, né, mas mostrar na prática isso funcionando, mostrando para os clientes, né. Eu tenho certeza que mostrar na prática pouparia muitas visitas. Exatamente. Exatamente. Não tem nada como ver de fato aquilo no mundo real funcionando na prática. E esse tipo de projeto, normalmente você via muito lá fora. E, às vezes nas feiras que você ia visitar em Hanover e tal. Nossa, cara, como aqui é... Gente, e assim, a gente não perde nada para fora hoje. Tá tudo aqui, as tecnologias... o know-how, principalmente o know-how. Assim, o Pedro aqui, ele gerencia também a equipe técnica da E-Plan, a nossa engenharia aqui interna, e assim, o contato com o pessoal de fora é diário, a troca de informação, seja dentro do ambiente do E-Plan, seja conectando o E-Plan com ferramentas PDM, PLM, e a gente vai ter várias aí no mercado. Então, essa troca, essa sinergia, ela é algo que nos motiva ainda mais, né?
levar isso para o cliente, porque, embora isso aqui é uma realidade, mas para muitos, às vezes, o pessoal não conhece. E aí eu deixo aqui o convite. Entre em contato com a nossa equipe comercial. A gente vai deixar um link aqui também. Essa história do mapeamento é muito interessante. A gente, isso vai trazer para vocês uma fotografia que vocês podem se planejar. Ou até mesmo falar, puxa, eu já estou pronto para ir para o próximo passo já. Sim. Né? E já aconteceu isso muito. Né? A gente tem clientes aqui em São Paulo, por exemplo, que o cara nem abre o plano mais para fazer projeto. Ele abre o configurador, clica lá, aquilo que ele precisa, né? tal, né? E, inclusive, um deles, acho que o Pedro vai saber quem que é, acho que foi final do ano passado, 8.000 páginas de projeto com 0 erro. Eu já sei. A gente conta o milagre sem contar o santo aqui no canal, né? Mas... Em 15 dias, gente. 8.000 páginas. Cara, isso é muito satisfatório, porque foi uma empresa que comprou uma ideia, você não apalpa, né? Software não é produto, né? Comprou uma ideia, veio trabalhando isso com a gente. E uma coisa importante, vocês pensarem, logo eles já entenderam o recado que a gente passou. Puxa, pelo volume de projeto, seria muito importante você ter uma engenharia de aplicação e uma de desenvolvimento, né? Ele comprou isso. Então, cara, hoje, pra você ter ideia, projeto desse quilate, 15 dias, documentação perfeita e integrada com outras áreas e por aí vai. Isso é perfeito, porque a gente está mostrando para o cliente até onde ele pode chegar, e mesmo que algumas empresas achem, não, mas eu sou muito pequeno, minha realidade não é essa. Inclusive no Retail Application Center, além de todo o banho de loja que eles têm de conhecer as nossas aplicações, os nossos produtos e integrações, eles têm esse contato diretamente com o time para entender como que eles podem caminhar passo a passo para ter essa evolução, né? É por isso que o mapeamento de processo é extremamente importante, né? Porque a gente pode fazer o trabalho e mapear de acordo com o perfil de cada cliente e ir evoluindo conforme as demandas dele. Tornar aquilo possível, de fato, né? Mostrar, ok, estamos aqui nesse momento, a gente tem potencial de chegar ali, mas como vai ser essa jornada? Né? A gente faz tudo isso junto com o cliente. Mostrar quais os caminhos ele pode seguir, né? Como chegar lá para poder, de fato, tornar aquilo um processo viável e possível. Né? Com certeza. Gente, eu só posso agradecer a presença de vocês aqui. A gente aqui já passou quase 1 hora de conversa. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui trazendo, porque... às vezes o pessoal pode achar que a gente traz, de repente, algum representante. Não. Quem está aqui na mesa é quem está trabalhando no projeto, né? O Pedro está lá, quem for visitar o Retail Application Center vai ver o Pedro, vai ver o time lá. Vem da parte técnica, Fabiana e Gilson também, diretamente nesse projeto, entre as empresas, né? Em todo esse conceito. E lá também. Tá? E lá também no Retail Application Center. E eu só posso agradecer a disponibilidade de vocês de falar um pouco mais. Eu acho que ainda falta conteúdo. A gente vai precisar marcar outra rodada. Tem muita coisa pra falar ainda, né? Ficar aqui o dia inteiro. Passou muito rápido, né? Mas, realmente, será um prazer receber os colegas, os parceiros, os clientes, parceiro, amigo. A gente chama de amigo porque é tanto tempo, né? A gente já se sente em casa, né? Se sente em casa, é isso mesmo. Então, venham conhecer o Hack aqui no Brasil. É um investimento bastante pesado que a Retail fez, com essa visão também no Brasil de trazer para vocês, para vocês isso, né? Um ambiente de tecnologia real, com o que há de mais novo em termos de ferramenta e, claro, tudo isso conectado à plataforma Plan, né? Isso é o mais importante aí, né? Para nós, fica o convite, né, para todos os clientes virem, amigos, né, como a gente comentou. Para nós é um tema muito importante, né, para levar isso para o mercado, levar isso para os clientes e levar esses benefícios para os clientes, né? Então fica o convite para vir conhecer o Hack. E a gente está aqui convidando todo mundo, né? Eu fico no aguardo também do próximo convite aqui para poder voltar. É verdade. Gente, o Pedro manda o convite assim. Eu já sei que ele vai falar desse tema comigo. Hoje foi assim. Eu falei, Pedro, tá essa data aí, ó, deixa reservado que nós vamos falar desse tema. Ele, tá bom. Então, assim, de novo, é algo que a gente já tá no nosso DNA, já tá no nosso dia a dia. E eu já tenho a certeza de que o que a gente vai falar aqui é o que o cliente precisa, né? Muito então, bom. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer a vocês.
Pedro, Fabiano, Gilson, por estarem aqui hoje, para a gente falar um pouquinho desse projeto entre as empresas, né, Eplan e Rital, em tudo que a gente pode construir. E fica aqui já em aberto, de repente, a gente fazer uma segunda conversa, falando experiências que a gente teve aí, de repente. Alguns casos de sucesso, né? Casos de sucesso. Com certeza, vai ser sensacional trazer aqui essas histórias, tá? Gente, olha... Obrigada pela participação de vocês também que estão nos assistindo. Fica aqui o convite para você se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos conteúdos. Semana que vem a gente volta com os novos vídeos aí sobre a introdução à plataforma Eplan. Então, você que achava que Eplan só fazia softwares para projetos de esquemas elétricos, vai ver que tem um mundo de possibilidades aqui e a gente está aqui para mostrar para você. A gente vai ficando por aqui e no link aqui nas descrições a gente tem algumas opções aí para você conhecer a cadeia de valor, falar com os nossos times e também se inscrever aí para participar da visita do Hack, né? Com toda certeza. Então, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Obrigado. A gente que agradece o convite mais uma vez. Né? Perdoa o Fabiano, ele fala bastante. Vocês dois juntos, olha. Mas é uma alegria realmente, porque esse projeto Eplan e tal, ele começa justamente eu e o Fabiano aqui lá em 2019 no 2019, Brasil. né? Vamos deixar claro, né? Dessa vez com bastante força, né? Força e algo global, né? Não vamos não vamos esquecer da passado lá de trás, mas em 19, quando a gente realmente começa um projeto global, foi a dupla aqui que... Então, ver tudo isso acontecendo, cara, é uma satisfação muito grande. Muito grande mesmo. Obrigado pelo convite. Tem música pela frente ainda, né? Tem muita coisa pela frente. Toda quarta-feira, então, visita no Rital Application Center, a gente espera vocês. Vou ficando por aqui, a gente fica por aqui. Até a próxima, um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau.